Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória, passa todo louvor. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, apenas o verso 7, onde diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós dirigimos, ó Deus, a nossa voz em tua direção, agradecidos por tudo que já experimentamos aqui nesse lugar. Obrigado pela oportunidade de louvar o teu nome, através das orações, através dos louvores, através da nossa comunhão. E queremos nesse momento, Deus, ouvir o que a tua palavra tem a nos dizer nessa noite. Libera-nos, ó Pai, a tua palavra, que venha do alto até o mais profundo do nosso coração. E que a nossa vida mude conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse versículo, amados, que nós lemos, vemos o anjo aparecendo para as mulheres que foram até o local em que Jesus tinha sido sepultado. E lá ele aparece surpreendendo aquelas mulheres, dizendo que era em vão a procura, ele não estava mais lá. O Senhor Jesus, conforme as profecias do Antigo Testamento, havia ressuscitado, e que ele então aguardaria um encontro com elas, as mulheres, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Jesus. Isso você lê logo no início do capítulo de número 16, e não apenas com elas, mas também com os discípulos. O anjo diz: olha, vão até os discípulos e avise-os para comparecerem lá nas margens da praia da Galileia, e lá o Senhor vai encontrá-los. E o que eu acho interessante, quando o anjo profere essa frase para aquelas mulheres, é de que ele destaca Pedro dos demais discípulos. Todos nós sabemos que Pedro era um dos discípulos do Senhor Jesus, um dos 3 mais próximos. Ele, junto com João e seu irmão Tiago. E havia, sim, até mesmo uma liderança de Pedro. Tal era a sua maneira com que ele se colocava diante de cada situação, às vezes de maneira precipitada,
de maneira um tanto intempestiva, mas sempre de forma muito apaixonada. Em todos os diálogos que ele teve com o Senhor Jesus, era até mesmo prepotente em alguns momentos. Ele disse que, ainda que os demais discípulos negassem a Jesus, ele, contudo, jamais o faria. E essa liderança de Pedro, inclusive, a própria Igreja Católica reconhece, identifica aquilo que é chamado na teologia oficial da Igreja Católica o primado de Pedro. Sempre que o nome de Pedro aparece junto aos demais discípulos, seu nome sempre vem em primeiro lugar. É uma figura extraordinária, líder. Ele é o representante de cada um de nós, é o representante dos cristãos, porque ora está bem, ora está nas alturas, ora está nos vales. Ele foi capaz de desafiar o Senhor Jesus, querendo andar sobre as águas, e daqui a pouco, quando começou a andar, ao perceber a força dos ventos, o agito do mar, ele fica instável na sua confiança, na sua fé, esmorece e chega a naufragar. O Senhor Jesus o salva, o repreende, chamando-lhe de homem de pouca fé, mas o salva. É uma figura extraordinária. Recentemente, o pastor Jorge Luiz, da Igreja Congregacional de Fortaleza, pregando aqui na quarta-feira, há 2 semanas atrás, fez uma maravilhosa exposição sobre a vida de Pedro. Como nós aprendemos naquela noite ali, a maneira como Pedro se colocou diante de tantas ocasiões junto com Jesus. Todos nós sabemos, portanto, que Pedro era um dos discípulos, um dos 12. Aqui agora 11, porque aqui, nesse momento em que o Senhor ressuscitou, Judas não contava mais entre os 12. Era de fato ele, Pedro, um dos discípulos de Jesus. Ora, e sendo Pedro um dos discípulos, o porquê que o anjo precisa destacá-lo? Quando o anjo chega para aquelas mulheres e diz: olha, procurem os discípulos, e também a Pedro. Por que ele precisa destacar o apóstolo Pedro dos demais discípulos? Ora, nós sabemos que, apesar da paixão que Pedro tinha pelo Senhor Jesus, nós também sabemos o desfecho da história de Pedro no momento da crucificação do Senhor. Ele não o trai, como Judas fez, mas ele o nega. Quando o texto diz que ele, ao ser indagado por aquela mulher que o reconheceu, dizendo: olha, a tua fala te denuncia, você fala como um galileu. Você conhece esse homem que está sendo crucificado, você anda com ele. O texto diz que ele diz assim: não conheço este homem. E as palavras que Pedro utilizou ali para fazer essa afirmação não eram palavras nem um pouco nobres. Pedro praticamente pragueja naquele momento. Eu fico imaginando então o porquê que Mateus, porquê que Lucas, o próprio Marcos vão fazer a afirmação de que Pedro, após esse episódio de ter negado a Jesus da maneira como ele negou, da maneira covarde como ele fez, ele diz, esses evangelistas, que ele chorou amargamente. Imagine, amados, o estado da alma de Pedro nas horas que sucederam a sua negação, a acusação que veio sobre ele, a autoacusação, porque nós, quando erramos, somos os primeiros a nos cobrar. A acusação dos demais que olharam para Pedro e o discriminaram. Os próprios discípulos, que também não compareceram, não permaneceram com Jesus, com exceção de João, o discípulo mais jovem, todos os demais 10. Judas o trai, Pedro o nega, João é o único que permanece, e 9 desaparecem. Não tinham nenhuma moral para acusar Pedro de nada. Mas creio eu que devem também ter olhado para Pedro, logo ele. Não foi ele que na última ceia apontou para nós com seu dedo gigantesco, dizendo que se nós ainda o traíssemos, ele, contudo, jamais o faria? Porventura, lembram-se, não foi ele? Eu fico imaginando as horas que se passaram depois desse episódio em que Pedro nega, quando ele caiu em si e viu a imensa, com perdão da expressão, a imensa besteira que ele tinha feito. Até porque o Senhor disse que ele assim faria. Antes que o galho cante, você vai me negar. Ele, eu?
Se ainda fossem eles, mas eu. Impossível, Senhor. O Senhor está errado. O Senhor está mal de profecia. Imagine o que Pedro passou. Eu lembro de um DVD que eu assisti, que para mim, barra do Mel Gibson, sobre a história de Jesus. O Evangelho segundo Mateus. É um filme que mostra, na perspectiva de Mateus, a vida de Jesus, e mostra um Jesus muito leve, muito sorridente, e o filme foi muito criticado por isso. E mostra a cena em que Pedro nega Jesus. O ator é extraordinário e mostra a depressão, o choro angustiado que ele coloca para fora quando ele percebe que ele de fato negou o Senhor. Eu fico imaginando então o que Pedro passou quando voltou para casa. Não tinha espelhos como nós conhecemos hoje, os espelhos eram embaçados naquela época, mas imaginemos que os espelhos daquela época fossem como os de hoje. Imagine Pedro olhando, fazendo a barba. Como ele ia se encarar. Ele negou o seu Senhor. Pedro teve um grande momento quando Jesus estava ali antes de subir o monte da transfiguração, quando ele pergunta aos discípulos o que o povo anda dizendo que eu sou. Ah, Senhor, Jeremias. Outros dizem que o Senhor é João Batista, ressurreto dos mortos. Outros dizem que o Senhor é Elias ou qualquer um dos outros. E vós? Quem eu sou para vocês? E Pedro, justamente ele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, tu é um cara bem-aventurado, Pedro, porque essa convicção que você acabou de externar, essa síntese teológica não é sua. O Pai é que te revelou isso. Você discerne isso com as categorias da fé. É o Espírito do Pai, é o Espírito de Deus que te iluminou de tal maneira e te fez capaz de discernir a minha pessoa e de fazer essa afirmação que você acabara de fazer. Tu é um cara bem-aventurado. Nem todos tiveram, nem os demais discípulos tiveram isso. Jesus, quando multiplica os pães, João capítulo 6, e o povo vem, e a multidão se aproxima de Jesus, e Jesus olha aquela multidão que vem faminta perto dele, e ele olha e vê aquela multidão com um tremendo espírito de conveniência. E Jesus então, ao invés de bajular a multidão, Jesus diz, olha, vocês vêm atrás de mim, não por causa dos sinais que eu fiz, mas vocês todos estão atrás de mim, porque vocês comeram pão e se fartaram. Eu matei a fome de vocês. Portanto, andar comigo é um bom negócio. É conveniente estar perto de mim, mas eu quero dizer que aquele pão perece. Os vossos pais o comeram no deserto e todos eles morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é esse pão que eu multiplico que vocês têm que comer, mas é da minha carne, é beber do meu sangue. A multidão se escandaliza com aquele discurso e começa a debandar. E como eu já disse, acho que até aqui uma vez, qualquer pastor, vendo aquela evasão, talvez de maneira rápida tentasse segurá-los. E Jesus não, Jesus deixou todo mundo ir. Aí vira para os discípulos, e vocês, querem debandar também, querem ir embora? Pode ir, as portas estão abertas. E justamente Pedro, lá no verso 40, do capítulo 6 de João, é quem profere uma das frases mais bonitas das Escrituras do Novo Testamento. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Em outras palavras, é como Pedro dissesse, Senhor, meu negócio não é pão. Eu não tenho esse espírito de conveniência, não. O meu negócio é o Senhor. São as tuas palavras que eu quero. Imagine esse Pedro com tantas experiências, com tantas frases, com tantas sínteses teológicas, inclusive, tão usado por Deus. Imagine esse Pedro quando volta para casa e se percebe, se descobre como alguém que negou, que é uma forma de traição. Não apenas Judas o traiu, mas Pedro também.
Imagina como esse Pedro se comporta diante dos demais, os colegas de ministério, da sua família, de sua esposa, de sua sogra que foi por Jesus curada. Imagine a sogra olhando para Pedro: você teve coragem de fazer isso? Um homem te ajudou, me curou, te amou, e você o negou. Imagine Pedro encarando a própria família naquela noite, e na outra noite, nas horas inteiras que sucederam aquele episódio de sua negação de Jesus. Imagine o que Pedro passou. Quando nós mergulhamos nisso, nós começamos a entender o porquê que o anjo destaca Pedro dos demais discípulos. Avisem aos discípulos e também a Pedro. Não precisava o anjo fazer essa distinção de Pedro dos demais, porque Pedro era um discípulo. Mas naquele momento foi necessário. E foi necessário, amados, porque há momentos da nossa vida em que somente uma palavra do céu, o anjo era um enviado de Deus para comunicar a ressurreição de Jesus. Era um enviado dos céus, dando a boa nova da ressurreição. E quando naquele momento em que o anjo fala aquilo, dizendo: olha, diga para Pedro comparecer lá também. Eu tenho certeza que para Pedro ser restaurado, não bastaria nenhum tipo de consolo dos amigos. Porque às vezes, consolos humanos, embora bem-vindos, embora solidários, humanitários, não resolvem. Qualquer um dos discípulos que se aproximasse para Pedro: ô Pedrão, fica assim não. Qualquer um de nós poderia ter feito o que você fez. Foi contigo, mas poderia ser comigo. Não fica assim. Ele nos ama. Lembra que ele disse que tem que perdoar 70 vezes 7? Se ele próprio disse isso, quanto mais ele vai perdoar também. Eu imagino, amados, que nenhuma dessas tentativas de consolar Pedro teria efeito. E há momentos na vida da gente que, por mais que sejam bem-vindas, a aproximação dos homens, o abraço humano, o calor humano, a solidariedade humana, às vezes não dá jeito, não nos recupera, não nos restaura. Há momentos que, para mudar o curso da nossa vida, o que nós precisamos é de uma palavra que venha diretamente do céu, uma palavra que venha de Deus. Era necessário sim que o anjo dissesse: procura os discípulos, mas procura Pedro também. E quando chegar diante dele, diga que foi eu, o anjo do Senhor, que disse isso. Ele tem que ter certeza que ele ainda está nos planos de Deus. Ele tem que ter a profunda convicção que Deus ainda o ama, que ele não está fora dos domínios de Deus. Ele tem que estar muito convicto que o trono de Deus ainda tem planos e projetos para ele, que a vida dele não acabou, que o ministério dele não está estraçalhado para sempre, que ele não está banido da graça, que ele não está afastado de Deus. Portanto, vão lá e avisem a ele que o anjo do Senhor mandou. Eu recebi a ordem dos céus, porque o anjo não ordena nada, o anjo é mensageiro de Deus. Eu recebi uma ordem, e a ordem é que Pedro tem que comparecer diante do mestre. Ele quer vê-lo, quer abraçá-lo, quer perdoá-lo, quer restaurá-lo. Palavra do céu, é o que nós precisamos. É bom, amado, sermos abraçados, acalentados, mas às vezes não basta. Precisamos de uma palavra de Deus, que eu volte para casa e diga: não, Deus falou comigo. Essa palavra não é a mera solidariedade humana, não, é palavra que vem de Deus, saiu do trono de Deus, e Ele está com os olhos postos em mim, ainda Ele conta comigo, a minha vida não acabou. Pedro precisava entender isso.
porque eu duvido que Pedro comparecesse e encarasse os olhos de Jesus se ele achasse que aquele convite era apenas dos amigos, colegas, discípulos, tentando levantar a moral. Ele não compareceria, porque a ofensa foi grave. E quando a ofensa é grave, quando nós fazemos uma imensa bobagem, nós nos escondemos, temos vergonha daquilo que fizemos, fugimos do confronto, nos escondemos. Foi isso que Eva e Adão fizeram após a queda no Éden, se esconderam entre as árvores do jardim. Na viração do dia, quando Deus visitou o jardim, não os encontrou atuando, cuidando do jardim, que era a função deles, estavam escondidos, diz o texto, Gênesis capítulo 3. O erro nos dá tanta vergonha, nos imobiliza de tal maneira que nos escondemos. Então era necessário que Pedro disse, não. Agora imagine Pedro ouvindo isso. As mulheres, alegres pela ressurreição, correm para os discípulos. Ele vai aparecer para nós. O anjo disse. E Pedro aparece lá também. E não é eu que digo isso, mas recebi a mensagem do anjo do Senhor, para que você vá lá. Palavra do céu, amados. Palavra de Deus a nós. Como nós precisamos da palavra de Deus. Como nós precisamos de uma palavra do céu na nossa vida, para que a mesma se redirecione, para que recomecemos, nos levantemos. Essa é a primeira grande verdade que nós podemos aprender com esse texto. Mas há também uma segunda. Quando o anjo chega para aquela mulher e diz assim, para aquelas mulheres, olha, manda Pedro aparecer. O que estava implicado naquela declaração do anjo é de que a ofensa de Pedro, por mais que tivesse sido grave, e foi, ela não colocou Pedro longe dos domínios de Cristo. O nosso erro, por mais que entristeça a Deus, e entristece mesmo, mas a boa notícia é que, apesar dos meus pecados, apesar dos meus tropeços, das mancadas que nós cometemos, estas não nos colocam além dos domínios do reino de Cristo. Não nos afasta do trono de Deus. Eu não me torno inacessível a Ele. Ele tem todo o poder de me alcançar. E Ele alcança. Me chama para perto. Me perdoa. Aceita o meu pedido de perdão. Investe novamente em mim. Veja que Pedro se levanta. Quem é o apóstolo que prega quando o Espírito Santo se derrama em Atos 2? É ele. Quem é o camarada que vai evangelizar Cornélio, o primeiro gentio a ser inserido na igreja? É Pedro. Quem é que presencia o Pentecostes ali na região de Samaria? É Pedro. Recomeço, perdão, restauração. Porque apesar da ofensa de Pedro, esta ofensa não o colocou longe demais dos braços de Cristo. Não o distanciou para sempre. O Senhor não o perdeu de vista, como também não nos perde de vista. Se porventura nós erramos, fizemos algo que nos envergonhamos, por pior que tenha sido essa ofensa, por pior que tenha sido esse erro, o acesso da minha vida a Ele continua aberto em nome de Jesus. Aberto. Ele me alcança. Não estou longe dos domínios. Não estou suficientemente longe. Podemos recomeçar? E finalmente,
quando o anjo chega para ele, para elas, e diz: olha, peça que ele compareça, significou também que Jesus não desistiu de Pedro. E eu fico imaginando em Pedro, como eu disse, naquelas horas que sucederam, talvez Pedro tivesse desistido do seu próprio ministério. Talvez ele achasse: não, o que eu fiz foi tão grave, o que eu cometi foi tão bizonho, que acabou. Talvez ele próprio tivesse desistido da graça, ele próprio desistido de Cristo, ele próprio desistido do seu apostolado. E quando o anjo chega para as mulheres e diz: olha, peça que ele compareça, aquilo significou para Pedro que Jesus não desistiu dele, porque ele não desiste de nós. Nós às vezes nos cansamos da igreja, às vezes nós nos cansamos da fé, do caminho, da jornada, desencantamos com o ministério, decepcionamos, ficamos decepcionados, decepcionamos pessoas, e temos a tendência a romper com as mesmas quando isso acontece. Mas Jesus não desiste de mim. E Jesus também não desistiu de você. Por pior que tenha sido o erro que você tenha cometido, por maior que tenha sido a ofensa, Ele não desistiu. E Ele nos trouxe aqui para nos dizer isso. Talvez nós estamos achando que nada diferente vai acontecer. E estamos completamente errados. Tudo diferente pode acontecer. Poderemos recomeçar. Que essa seja a noite, meu irmão, do teu recomeço. A noite em que a palavra do céu te alcançou e disse: Ele não desistiu de mim. Posso recomeçar. Não estou longe dos domínios dele, apesar de tudo que aconteceu comigo nos últimos dias, nos últimos anos. Não desistiu de mim, não se esqueceu de mim. Não desiste mesmo. Não desistiu de Pedro. E Pedro não apenas pregou nessas ocasiões que eu falei em Atos 2, mas depois Pedro escreve 2 cartas. E eu gosto muito da forma como ele vai caminhando para o fim da primeira epístola que ele escreve. Não precisa você abrir lá, só você ouvir. No capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 10, Pedro vai dizer assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro reconhece isso, que depois de um período de sofrimento, esse próprio Deus nos chama e restaura a nossa vida e faz com que o nosso ministério recomece, porque Ele não desiste de nós. Nos aperfeiçoa. E como Pedro foi aperfeiçoado, nunca mais Pedro foi o mesmo. Antes nós temos um Pedro instável, vacilante, até mesmo carnal. Depois nós temos um Pedro seguro, ainda pecador, mas seguro, convicto, fundamentado, aperfeiçoado. Ele fez isso com Pedro. E Ele pode fazer isso com cada um de nós nessa noite. Se essa é a tua situação, amado, se você precisa dessa palavra do céu, se você precisa entender isso, que Ele não desistiu de você, que você pode recomeçar a tua vida, como aquele encontro com Jesus na praia da Galileia foi o recomeço de Pedro, hoje também pode ser o teu recomeço.
Hoje, dia 5 de fevereiro de 2012, o dia em que o Senhor te colocou de pé e te colocou para andar, e recomeçou a tua história, escrevendo novas letras, colorindo novas páginas, preenchendo a vida. Isso não é experiência apenas de Pedro, isso é para cada um de nós em nome de Jesus. Se essa é a tua situação, a oportunidade a você está sendo dada nesse momento de você, Senhor, eu quero que hoje seja a noite do meu recomeço, Pai. Eu quero também ser impactado por essa palavra do céu que vai redirecionar a minha vida. Quero recomeçar. Muda, Senhor, a minha vida. E a tua vida vai mudar. Em nome de Jesus. Ficamos de pé nesse momento. Queria orar por você, querido. E nessa oração, você que precisa desse recomeço, você vai ter essa oportunidade de dizer, Senhor, eu estou aqui, ó. Igualzinho Pedro. Estou aqui. E só quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu quero recomeçar. Eu quero que essa seja a noite do meu recomeço, do meu reinício. Que coisa boa está acontecendo com você, filho. O Espírito do Senhor te trouxe aqui para te falar isso. Recomeço. Quem quer recomeçar aqui? Quem quer dizer, Senhor, estou aqui. Quero recomeçar. Vou estar orando nesse momento. E essa é uma oração que você vai poder fazer diante do Senhor. E você vai ver como o que aconteceu com Pedro vai acontecer também contigo. Porque o Deus de Pedro é o Deus que está aqui conosco nessa noite. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu santo nome. Estamos aqui nesse momento diante do Senhor, gratos pela tua palavra, Senhor. Gratos por essa oportunidade que temos. E oportunidade de recomeçar a vida diante do Senhor. De recomeçar o ministério diante do Senhor. Como é bom saber, ó Deus, que independente do que tenhamos feito no passado, distante ou no passado recente, como é bom saber que apesar disso, no Senhor nós encontramos perdão, encontramos cura, encontramos graça, encontramos recomeço. Por isso, Pai, em nome de Jesus, contempla, Deus, os corações nesse momento, principalmente aqueles que estão se colocando diante do Senhor nessa noite, dizendo para o Senhor, Pai, eu estou aqui, quero recomeçar, Senhor. Acolhe estes filhos, ó Deus. Toma para si estes filhos, ó Deus. Transforma a vida destes filhos, Senhor. E muda, Senhor Deus, todo o cenário, todo o quadro da vida, porque o Senhor tem poder para isso. Vemos um Pedro, Deus, renascer das cinzas, sendo usado como nunca depois daquele episódio da sua negação. Ó Pai, como é bom saber que servimos um Deus que pode trazer sobre nós grandes dias, grandes momentos, novos episódios,
Louvado seja o teu santo nome. Faça isso, Senhor. E que essa noite seja uma noite que fique marcada na história de muitos, para a glória do teu santo nome. É a nossa oração, com muita alegria, no nome precioso do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém, Senhor.